Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, Estude Direito Constitucional. Eu sou o professor Erickson Almeirão e hoje eu preparei uma aula muito especial para a gente trabalhar juntos, tá? Que é uma aula de resolução de questões. Eu abri uma enquete lá no meu Instagram e fiz lá para o pessoal votar se eles queriam uma aula de resolução de questões ou uma aula teórica normal, como nós estamos acostumados, todas as terças-feiras às 8 da noite. E aí eles escolheram, tá, uma aula de resolução de questões. Então é uma oportunidade para eu estar mostrando esse formato também que os meus alunos encontram com exclusividade lá dentro da comunidade Estude Constitucional, que inclusive está com matrículas abertas para você fazer. Eu vou conversar com você sobre a sua possibilidade de tentar uma das vagas na comunidade no final desta aula, tá? Então, eu sou o professor Erickson, da comunidade Estude Constitucional. Antes da gente avançar, eu quero te pedir para você me seguir nas redes sociais, é muito importante. Então, eu estou sempre colocando conteúdo gratuito para te ajudar com direito constitucional. Você tem aí acesso ao meu Instagram, você tem o nosso YouTube, onde você está assistindo esta aula, e você tem também a nossa página no Facebook. Então é conteúdo gratuito para você conquistar a sua aprovação, tá? Então vai lá no Instagram, curte aí esse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, é importante para você não perder nenhuma aula que sai toda terça-feira, sempre às 20 horas, tá bom? E lá na nossa página no Facebook, tá certo? Inclusive lá no Facebook, se você for, está rolando durante 24 horas uma campanha com uma promoção de bolsa de estudos para entrar na comunidade, tá? Então, se você quiser, você pode ir lá tentar uma dessas vagas com uma bolsa de estudos que o nosso curso está preparando para o acesso para a comunidade, tá bom? Lá no final eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a comunidade para você. Por hora a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, gente, pega teu caderno, pega teu notebook, enfim, eu não sei como você está se organizando para assistir essa aula. Nós temos aí hoje uma aula de resolução de questões com o tema Direitos e Garantias Fundamentais, principalmente aquilo que nós encontramos no artigo 5º da Constituição. Então eu separei algumas questões para que a gente possa ter aí uma otimização do tempo. Eu separei algumas questões do estilo CESP, tá? São questões aí da banca CESP, hoje Sebrasp, que eu acho bem interessantes e que a gente consegue trabalhar alguns temas aí clássicos em provas, tá? Para que você possa aí ter uma noção de como que isso vem caindo na tua prova, tá bom? Então vamos avançar, sem mais delongas, vamos lá trabalhar. Pega teu caderno, pega tua caneta e vamos para cima. Gente, primeira questão, tá? Uma questão do MPU, uma questão de técnico do ano de 2015 da CESP, tá? Ela fala o seguinte: com relação aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988, a CF, julgue o item que se segue. A CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais. Olha só que questão interessante, né? Uma questão bem simples. Vamos pegar aqui o nosso marca-texto aqui. Vamos pegar a nossa caneta com este vermelhinho aqui que eu gosto. Bom, a questão ela traz um primeiro parágrafo ali, um enunciado, né, com relação aos direitos humanos. Ela traz direitos humanos, uma questão ampla, né? A gente sabe que tem uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são universais, mundiais, pertencem a absolutamente todos os seres humanos, tá? E os direitos fundamentais, em alguns momentos, podem encontrar algumas restrições e normalmente pertencem a alguns titulares específicos, tá? Normalmente aí as pessoas de determinado país. Então, essa distinção é importante você saber, tá? E aí, a afirmação ela faz que a CF traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais. O nosso problema, o problema dessa questão está aqui, ó, na expressão taxativa. Isso aqui está errado, tá? Essa questão ela está errada pelo seguinte motivo. A nossa Constituição ela não traz um rol taxativo, ela traz um rol exemplificativo, tá? Então você me perdoa que hoje eu estou com o mouse aqui, não estou com a caneta. Então, o rol é exemplificativo e não taxativo, porque outros direitos fundamentais podem ser agregados ao ordenamento, mesmo que não decorram da nossa Constituição. Exemplo disso é o Pacto de São José da Costa Rica, que não faz parte da Constituição Federal,
e elenca alguns direitos fundamentais dos seres humanos, e ele pode ser aí ingressar no nosso ordenamento jurídico, como seguindo aquelas regras, né, do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Beleza? Então essa primeira questão, a ACF ela não traz uma enumeração taxativa, mas sim exemplificativa dos direitos fundamentais. Perfeito? Tranquilo, questão tranquilinha aqui para a gente começar a aquecer as nossas turbinas, né, gente? Bom, outra questão aqui também do MPU de técnico, ela já traz o seguinte, tá? Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item que se segue. Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Gente, aqui novamente, né, a questão se referiu a direitos humanos, já expliquei para vocês na questão anterior. Para quem não é muito, vamos dizer assim, não está acostumado com as siglas, né, a sigla CF significa Constituição Federal. Eu gosto de frisar isso, já que a gente conversa com pessoas que são da área jurídica, com pessoas que não têm a formação jurídica, então é importante fazer essa distinção. Esse é o cuidado que eu, como teu professor, preciso ter. Tá? Eu não sei o nível que você está, mas é importante você cuidar essas siglas, tá? Essas nomenclaturas. Bom, a nossa Constituição, gente, ela traz a classificação dos direitos e garantias fundamentais. Nós temos 2 classificações clássicas, tá? Nós temos a classificação conforme a Constituição e a classificação conforme a doutrina. Conforme a doutrina é aquela questão das dimensões ou gerações, né? Direitos de primeira, segunda e terceira dimensões, clássico. Agora a gente já fala em direitos de quarta, quinta até sexta dimensão, tá? Não vou entrar nisso porque a gente precisaria de mais tempo e não é o cerne da questão. A questão ela pede a classificação conforme a própria Constituição dos direitos fundamentais. Então o que nós temos aqui? Ela fala que a classificação dos direitos e garantias fundamentais na Constituição restringe, ou seja, fica apenas restrita a 3 categorias. Os direitos individuais e coletivos, ok. Os direitos de nacionalidade, ok. E os direitos políticos. Qual que é o problema dessa questão? Essa questão ela está errada também, porque ela esquece uma categoria. Conforme a Constituição, nós temos a divisão em 4 categorias, tá? E eu já separei elas aqui no slide seguinte, aqui está o gabarito, ó. Segundo a Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais conforme a CF é direitos individuais e coletivos, beleza como estava, olha aqui quem faltou, direitos sociais, lá do artigo 6º até o artigo 10 da nossa Constituição, tá, gente? Direitos de nacionalidade, é o artigo 11, tá? Direitos de nacionalidade, artigos 12 e 13, e direitos políticos e de partidos políticos, artigo 14 até o artigo 17. Então, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado, conforme a nossa Constituição Federal, a classificação dos direitos fundamentais é nessas 4 categorias. Individuais e coletivos, artigo 5º, direitos sociais, artigo 6º ao 11, direitos de nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos e de partidos políticos, artigos 14 a 17. Beleza? Gabarito errado, então, na nossa questão. Certo? Questão bem tranquila, questão super tranquila para quem conhece a classificação dos direitos fundamentais conforme a Constituição. Conforme a classificação doutrinária, a gente tem em dimensões ou gerações. Beleza? Certo? Vamos avançar aqui um pouquinho mais então? Mais uma questão aí do TCU, agora técnico do controle externo, tá? Acerca dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 88, julgue o item subsequente. Ela traz o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Mais uma questão bem interessante, tá, gente? Uma questão bem interessante, clássica do artigo 5º, que ela nos traz aí um dos requisitos do mandado de segurança coletivo, tá? Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, tá? Ela pergunta o seguinte:
nós temos alguns requisitos aí para o mandado de segurança coletivo ser impetrado. Então aqui ela afirma que pode ser impetrado por um partido político. Aí é uma das coisas que nós precisamos identificar. Será que o partido político é um dos legitimados para impetrar mandado de segurança coletivo, sim ou não? Tá? E se for, ele precisa ter representação no Congresso Nacional? Bom, isso tudo a gente encontra aqui, ó, artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição, que fala o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação, tá, no Congresso Nacional. Então, esta questão aqui, ela simplesmente pegou o artigo 5º, inciso 70, letra A, e colou. Foi uma questão de copia e cola, clássica também. Tem muita gente que acha que a banca Sebrasp, né, atualizando agora para o Sebrasp, traz apenas questões aí autorais, né? Não, a CESP para nível médio e às vezes até algum nível superior que não seja de uma carreira jurídica lá do alto escalão, ela traz aí também conceitos que nós encontramos na Constituição. É a base para tudo, tá? Então ela fez um copia e cola aqui clássico. O que eu quero que vocês tomem cuidado, tá, gente? Aqui, ó, o partido político, para poder impetrar o mandado de segurança, e esse aqui é o verbo correto, tá? Impetrar. Então toma cuidado com isso. Isso aqui só um detalhezinho para você entender. O partido político, ele precisa ter representação no Congresso. O que acontece? Algumas questões colocam que o partido político tem que ter representação apenas na Câmara, ou apenas no Senado, ou em ambos, tá? O Congresso Nacional, quando a gente utiliza a expressão Congresso Nacional, significa a união, tá, da Câmara dos Deputados mais do Senado. Então, para que o partido político possa impetrar, ele precisa ou ter um deputado federal ou um senador. Ele não precisa ter um de cada, ele não precisa ter um deputado e um senador. É um ou outro, ele precisa apenas estar representado no Congresso Nacional. Então isso aqui é importante, é um detalhezinho que pode aí te derrubar na prova, tá? Então o partido precisa ou ter um representante lá na Câmara dos Deputados, um deputado, ou se não, um representante ou uma representante no Senado, tá? Então toma cuidado que quando a gente fala de Congresso Nacional, é a união da Câmara mais o Senado, tá? Senado Federal mais a Câmara dos Deputados. Beleza aqui? Tranquilos? Questão aí então a gente pode gabaritar como correta, né? Questão correta de acordo com o artigo 5º, inciso 70, linha A da nossa Constituição Federal. Joia? Vamos avançar aqui mais um pouco? Olha só isso aqui, ó, questão clássica de prova. Questão clássica eu sempre gosto de trazer, gente, porque é uma questão que tudo que é concurso que traga aí no programa a parte de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, ela vai trazer aí na prova. Existe até uma estatística que fala que este tema, né, de direito constitucional, a inviolabilidade do domicílio, é um dos temas que mais caiu em prova de direito constitucional, tá? Porque ela realmente tem uma série de detalhes que você precisa tomar cuidado e pode aí ter algum problema, tá? Então vamos tomar cuidado. Essa questão ela fala o seguinte, né? Acerca dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos resguardados pela Constituição, julgue o item subsequente. Bom, ela fala o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Bom, aqui eu gosto de dividir o seguinte, tá? Dentro desse inciso 11, aqui, isso está lá no inciso 11 da Constituição Federal, o que nós temos que tomar cuidado, tá? O artigo 11, ele fala, o artigo 5º, inciso 11, ele fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador. Aqui é um copia e cola do artigo 5º, inciso 11, tá? Vamos colocar aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 11, tá? Artigo 5º, inciso 11 da CF. Vamos dividir isso aqui assim, ó. Aqui,
Até essa parte, nós temos uma regra. Eu vou botar até aqui próximo. A regra, qual é, gente? A regra é que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na casa do indivíduo sem o consentimento do proprietário. Ninguém pode entrar na tua casa sem o teu consentimento, tá? Então isso é importante, essa é a regra. Só que isso não cai na prova. Esta regra simples, básica, não cai na prova. O que cai na prova são as exceções. No direito, a palavra salvo significa uma exceção. Significa o seguinte, vale dizer, olha, a tua casa é o asilo inviolável, mas eu vou poder ingressar na tua casa em algumas situações, independentemente do teu consentimento, tá? Então aqui a questão fala especificamente, salvo por determinação judicial, tá? Nesta circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. A gente tem algumas hipóteses que a casa pode ser violada, tá, gente? Aqui não é tão copia e cola do inciso 11, porque ele omitiu algumas possibilidades, tá? Algumas das exceções. Então anota aí. Você pode ingressar em violar a casa do indivíduo, tá? No caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, tá? E obviamente, se houver o consentimento do morador, tá? Então, flagrante delito ou desastre, tá? Para prestar socorro ou por determinação judicial ou mandato judicial, tá? Então, o que acontece? Olha só, por determinação judicial, a questão fala que nessa circunstância a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. O grande detalhe dessa questão, ela tem como gabarito errado, é o seguinte: quando nós estivermos falando de mandado judicial, de determinação judicial, esse mandado, essa determinação, ela não pode ser cumprida em qualquer horário, não. Existe um limite, existe uma limitação de horários, e nós temos dois critérios que podem aí aparecer na tua prova, tá? Nós temos o critério do relógio, critério normal, que o conceito de dia, tá? Para entrar na casa por determinação judicial, isso só pode ser feito durante o dia. Vamos até anotar aqui para a gente ficar completinho. Só pode ser feito durante o dia, tá? E o dia, conforme o critério cronológico, ele vai das 6 às 6, tá? Das 6 às 18, tá? Então, conforme aí entende o STF, o conceito de dia vai das 6 às 18. Agora teve uma alteração na lei das organizações criminosas que mudou. Não, mas isso é lá para aquela lei, tá? Para nossa, para a Constituição Federal, continua a mesma coisa, esse é o entendimento, das 6 às 18, tá? E também nós temos o critério do crepúsculo, né, da luz solar, o critério da luz solar, que fala que dia é da aurora ao crepúsculo ou enquanto houver luz solar. Então toma cuidado. Para entrar na casa, para violar a casa do indivíduo, para cumprimento de determinação judicial, é somente durante o dia. E dia é das 6 até as 18 para fins constitucionais. Beleza? Ou da aurora ao crepúsculo. Enquanto houver luz solar, você pode ingressar na casa do indivíduo, tá? Então você tem que tomar cuidado qual dos critérios que a nossa questão vai estar pedindo. Essa questão aqui, ela trouxe de uma maneira genérica, eu estou te explicando as duas formas, mas o grande erro dela é em afirmar que poderia se violar a casa do indivíduo em qualquer horário. Não, então aqui ela está afirmando, tá? Ela está querendo te dizer, ela está querendo te indicar que ela está usando o critério do relógio, o critério cronológico. Então, não é qualquer horário, é sempre das 6 até as 18. Beleza? Tranquilos? Gente, uma questão clássica de prova, toma cuidado com isso. Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Certo? Aqui ficou o slide repetido, a gente pula para a nossa próxima questão, tá? Também uma questão de técnico de controle externo, SEBRASP agora, né, antiga CESP, 2015. Ela fala o seguinte: acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, resguardados pela Constituição Federal de 88, julgue o item subsequente. No Brasil,
é vedada a pena de morte em quaisquer situações. Gente, olha só. No Brasil, você sabe, o Brasil não admite pena de morte, tá? Isso todo mundo sabe. Aqui fala que no Brasil é vedada a pena de morte em quaisquer situações. Para quem não é da área, vedada significa proibida, tá? Então, no Brasil, é proibida a pena de morte em qualquer situação. Será verdade isso? Será que é em absolutamente qualquer situação que a pena de morte é proibida, é vedada? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Esta palavrinha aqui, ó, em qualquer situação, em quaisquer situações, é o que torna a nossa questão errada. E eu vou te provar por que ela está errada. Nós temos lá o gabarito no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, que fala das penas, tá? Artigo 5º, inciso 47, ele fala que não haverá penas, tá? São proibidas as penas de morte, exceto em caso de guerra declarada nos termos do artigo 5º, em termos do artigo 84, inciso 20 e inciso 19 da nossa Constituição, tá? Então toma cuidado, aqui a questão ela falou que no Brasil é vedada a pena de morte em quaisquer situações, e o próprio artigo 5º, inciso 47 já traz uma exceção. Ela fala que é proibida a pena de morte, mas no caso de guerra declarada é permitida. Tá? Obviamente, no caso de guerra, vão morrer os soldados, enfim, no território brasileiro, então esta pena de morte vai ser admitida. Então aqui nós temos um caso de relativização do direito à vida. Então você tem que puxar lá das aulas, existe uma aula aqui no canal mesmo sobre os direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, que traz essas características. Nenhum direito fundamental é absoluto, eles têm como característica a relatividade. Em algum momento eles podem encontrar algum tipo de restrição, tá? Então toma cuidado, nem a vida, que é o principal direito de qual todos os outros decorrem, é absoluto. Ele encontra uma relativização, tá? Então aqui nós temos o caso clássico, onde a pena de morte é admitida no caso de guerra declarada. Tá? No caso de guerra declarada, obedecendo os termos lá do artigo 84, tá bom? Então, nós temos, obviamente, depois lá na teoria, lá na outra aula que nós temos no canal, aí você encontra que nós temos, por exemplo, o caso dos fetos anencéfalos, né? Que, segundo o STF, pode ser interrompida a gravidez. Nós temos o caso de aborto oriundo de estupro, né? Que pode ser interrompida a gravidez também. E nós temos o caso da lei do abate, né? Que é quando uma aeronave hostil ingressa em um espaço aéreo não permitido, não obedecendo aí o comando para pousar, a Força Aérea ela tem a possibilidade de abater esta aeronave, está lá no Código de Aeronáutica. Então, nós temos, além do caso da guerra declarada, algumas outras exceções que eu trabalho nessa aula e trabalho com muito mais profundidade também no curso completo de Direito Constitucional lá da comunidade Estude Constitucional. Certo? Questãozinha, então, a gente já marcou o gabarito aqui como errado, né, gente? Ficou tranquilo aí? Fácil? Beleza, né? Trouxe aí para vocês algumas questões rápidas aí da CESP para você entender, tá? E até perceber uma técnica bacana de você ir fazendo essas questões, de você ir separando as questões da CESP, elas têm muito isso, né? Da Sebrasp agora, elas têm muito isso, você precisa fatiar elas, você precisa organizar as questões, às vezes ela traz um enunciado aqui para fazer toda uma introdução, e o cerne da questão ali está embaixo, então você precisa ir fatiando, você precisa ir organizando, você precisa ir marcando as palavras-chave que vão nos dando os comandos, tá? Então, é uma técnica também que a gente ensina lá na comunidade Estude Constitucional. Beleza? Bom, gente, falando disso, falando da comunidade, eu disse para vocês que as vagas para a comunidade Estude Constitucional estão abertas, né? Você pode se juntar à nossa comunidade para estudar por meio do nosso curso aí completo de Direito Constitucional. Então aí a gente tem o convite para fazer para você, você tem aí a possibilidade de estar ingressando na nossa comunidade, beleza? Então você tem a possibilidade de estar
ingressando na nossa comunidade, tá? Eu vou mostrar um pouquinho, vou comentar um pouquinho sobre a nossa comunidade, o que você encontra no nosso curso de Direito Constitucional. Gente, o conteúdo programático do curso, começando do zero lá da comunidade, ele é dividido por módulos, tá? Você tem aí 14 módulos ao todo. Então lá no módulo 1 você tem a aula magna com as explicações iniciais do curso, né? Toda a apresentação do curso. No módulo 2 você tem a teoria geral da Constituição. No módulo 3 você tem a teoria geral dos direitos fundamentais, aula importante até para responder questões desta aula que nós fizemos, tá? No módulo 4 você tem sobre o preâmbulo e princípios fundamentais, toda a parte do preâmbulo, artigo 1º até o artigo 4º. Nós temos lá no módulo 5 os direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º. O módulo 6, absolutamente tudo sobre direitos sociais, tópico sempre importante para quem faz aí carreiras de tribunais, carreiras policiais, cai bastante coisa. Módulo 7, direitos de nacionalidade, tópico extremamente importante, cobra demais as provas. Módulo 8, direitos políticos e de partidos políticos, tá? Artigos 14 a 17, muito importante para quem está prestando concurso esse ano e ainda uma parte do ano que vem por causa das eleições, tá? Módulo 9, organização do Estado. Módulo 10, administração pública. Módulo 11, poderes da República. Módulo 12, funções essenciais à justiça. O módulo 13, a defesa do Estado e das instituições democráticas, e no módulo 14, o controle de constitucionalidade, né? Um dos temas aí que despenga em provas, especialmente de níveis mais altos, né? Nível superior, carreiras jurídicas, então é um tema super cobrado, controle de constitucionalidade. Então aqui, absolutamente todo o conteúdo programático possível de uma prova você tem coberto pelo nosso curso de Direito Constitucional. Como bônus, apenas por você entrar na comunidade, você ganha alguns bônus, tá? Você ganha alguns módulos bônus e você ganha também alguns conteúdo bônus. Como módulo bônus, você tem Decifrando as principais bancas do país, você tem uma aula toda especial, onde eu te apresento as principais bancas do país, as características, como resolver as questões dessas bancas. Você tem também um curso de Direito Constitucional por meio de resolução de questões, então você aprende o direito constitucional na prática, né? Fazendo as questões aí de provas anteriores. Você tem o curso Descomplicando o Direito Constitucional, é um mapa que eu te dou com estatísticas do direito constitucional, os principais conteúdos, as principais matérias que caem, como resolver as questões, enfim, você tem um mapa como descomplicar o direito constitucional, uma matéria tão importante, aí, se não a mais importante para concursos públicos jurídicos, né? Módulo bônus, você tem também um curso de Direito Administrativo Essencial. Olha que bacana, você se matricula no curso de Direito Constitucional e recebe um curso de Direito Administrativo Essencial. Aí você fica com a dupla perfeita, porque Direito Administrativo e Direito Constitucional é praticamente certo que vão cair em qualquer prova de concurso público, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, qualquer concurso sério, qualquer concurso que se preze, você vai encontrar ou direito administrativo ou direito constitucional, tá? Conteúdo bônus, o que você recebe? Simulados, você tem simulados lá na comunidade, lá no nosso treinamento. Você tem como conteúdo bônus as lives semanais lá dentro da comunidade secreta no Facebook. Você recebe planners de estudos, tá? Para você organizar os seus estudos, né? O calendário, o seu cronograma de estudos. Você recebe mentoria direcionada e você tem um plantão de dúvidas por e-mail. Você pode tirar todas as suas dúvidas com o nosso time de suporte. Então, olha só que bacana. Além do curso completo, com todos aqueles 14 módulos, você tem módulos bônus e você tem módulos aí, conteúdos bônus, né? Só esses módulos, só os conteúdos já valeriam muito e você recebe isso gratuitamente apenas por entrar na comunidade, tá? Tudo isso, qual que é o investimento para ter acesso a isso? Gente, está com valor promocional de lançamento, então está com R$100 de desconto, você pode fazer aí de 227, está saindo por R$127 o seu ingresso para a comunidade Estúdio Constitucional, tá? Você pode fazer esse pagamento à vista, no dinheiro, no cartão, né, no boleto, ou você pode parcelar nos cartões. Aqui saiu 10, mas são 12 vezes de 12,70 nos cartões, tá? Você pode ainda parcelar isso nos seus cartões, certo? Dá para usar inclusive 2 cartões
você vai fazer a sua matrícula nesse nosso curso que ele é online e ele vai funcionar na plataforma segura da Hotmart. Ao fazer sua matrícula, você vai dar o seu e-mail, né? Você vai criar um login, você vai dar o seu e-mail e vai receber no seu e-mail um login e uma senha para acessar a plataforma da Hotmart e já vai poder fazendo o seu curso que vai sendo colocado conforme o cronograma lá na plataforma. Beleza? E você tem mais um benefício, olha só que bacana, você tem risco zero, 100% de risco zero, porque eu vou te dar uma garantia incondicional, tá? Se você entrar na plataforma, você começar a olhar as aulas e achar que isso não é para você, não gostar, enfim, de qualquer coisa, não quero saber o motivo, você tem 7 dias de garantia. Você pode, em 7 dias, a partir do momento da sua matrícula, olhar tudo, verificar se gostou, se não gostou. Se não gostar, basta mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente te devolve 100% do teu dinheiro, tá? Então você tem uma garantia incondicional, eu não preciso saber o porquê, tá? Você só manda um e-mail e a gente te devolve 100% do teu dinheiro investido. Beleza? Então tá aí o convite para você ingressar na nossa comunidade de Direito Constitucional para a gente ser aprovado juntos. A sua aprovação vai ser a minha maior alegria, então eu quero muito ser o teu professor, curso teórico, resolução de questões e ainda de bônus você ganha o curso de Direito Administrativo Essencial. Beleza? Então, gente, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final, tá? Espero que aí essa resolução de questões hoje tenha te ajudado e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, porque toda terça-feira às 20 horas sai uma aula nova e você também tem muito conteúdo lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Um grande abraço, vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu!